Reportagem. Esta sexta-feira, aqui em França, assinala-se um novo aniversário da inauguração da Torre Eiffel no dia 31 de março de 1889, um aniversário que em 2023 coincide com os 100 anos da morte de Gustave Eiffel, o autor deste monumento que se tornou o símbolo de Paris e um dos mais conhecidos a nível mundial. Ao longo deste ano, por ocasião das comemorações oficiais em torno da figura de Eiffel, a RFI propõe uma programação para dar a conhecer o legado deste engenheiro e empresário de talento que, para além da sua célebre torre, também construiu uma série de outros edifícios e estruturas, tais como a Estação Ferroviária de Budapeste, na Hungria, a estrutura da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, ou ainda a Ponte Dona Maria Pia, sobre o Rio Douro, no Porto. Hoje, o nosso olhar foca-se precisamente sobre esta última infraestrutura que foi determinante no percurso de Eiffel e também foi um marco importante na evolução da engenharia civil. Depois de um concurso público, a Companhia Real dos Caminhos de Ferro adjudicou, em 1875, a construção dessa ponte à Companhia Eiffel, fundada pouco mais de 10 anos antes. Construída no tempo recorde de 2 anos, aquela que foi a primeira ponte de ferro do Porto foi inaugurada em 1877. Esta construção, que surge na época da Revolução Industrial, da arquitetura metálica e do desenvolvimento dos caminhos de ferro, veio responder à necessidade de estender o caminho de ferro de Lisboa até a cidade do Porto, quando outrora parava na outra margem do Douro, em Vila Nova de Gaia. Para evocarmos o que esta ponte representou e falarmos também de outra infraestrutura que veio a seguir, a Ponte Eiffel de Viana do Castelo, igualmente no norte de Portugal, conversamos com Domingos Tavares, arquiteto e professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com Rui Faria Viana, diretor da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, e também com o historiador José Lopes Cordeiro, coautor do livro Ponte Maria Pia, publicado pela editora da Ordem dos Engenheiros Região Norte. Foi com este último que, no Porto, onde estivemos recentemente, começamos por relembrar o contexto em que surgiu a Ponte Maria Pia. Portugal costuma-se dizer que perdeu a Revolução Industrial, embora ainda no final do século XVIII tivesse acompanhado o início desse processo de industrialização em termos europeus, depois por um conjunto de vicissitudes, nomeadamente as invasões napoleónicas, depois o problema da Guerra Civil entre 28 e 34, e depois as próprias desinteligências pós-34 entre os liberais, fizeram que só a partir de meados do século XIX existissem as condições políticas para o país começar a pensar no desenvolvimento e em recuperar o atraso que até então tinha acabado com os restantes países europeus. E por isso a metalurgia estava atrasada, não tínhamos capacidade ainda para construir pontes, por isso é que estas pontes ferroviárias, não apenas a Maria Pia, mas outras, foram encomendadas através de concurso a empresas francesas, belgas, etc. E a Casa Eiffel ganhou e construiu esta obra-prima que é a Ponte Maria Pia. O caderno de encargos para a construção da ponte foi claro. A estrutura tinha que ser no cimo das encostas de Vila Nova de Gaia e do Porto e não podia ter os pés na água, refere o arquiteto Domingos Tavares. Há aqui um problema inicial que nós não podemos considerar como de autoria dos autores da ponte, que é a definição do nível, do sítio, do alinhamento da ponte. É uma espécie de pré-condição ou de programa, porque o caminho de ferro chega numa cota baixa à aproximação à Gaia e começa a subir em costa, porque sabe que tem que fazer a travessia do Douro numa cota alta. É a única hipótese. Se o caminho de ferro chegasse e a ponte se construísse uma cota baixa, como é que subia depois à zona de Campanhão, onde estavam as ligações depois para o Douro e para o Minho, que estavam todas na cota alta. Há uma coisa que também é outra condição. A ponte não pode pousar na água. Isso é uma regra básica neste sítio, por causa das correntes. Principalmente na hora do temporal. Como se dá aqui um estrangulamento, a água passa em grande velocidade e qualquer suporte de ponte instalada no leito do rio seria rapidamente destruída pela velocidade das águas do rio.
E agora, de facto, a questão do preço é um elemento-chave. Que a empresa que concebeu uma solução que, do ponto de vista construtivo, domina bem e que, do ponto de vista depois da estratégia de material, pode operar a custos mais baixos. Mas, do meu ponto de vista, uma das coisas que mais influenciou na escolha deste projeto é a questão estética. E esse aspecto aparece referido na memória descritiva, quando, num determinado momento, na documentação para o concurso, há uma referência que se pretende que a ponte pousa suavemente nas margens como se fosse um pássaro. Que é uma imagem que é muito bonita e que entusiasma os nossos engenheiros, que acham que isto é realmente uma imagem fantástica. E, portanto, é um conjunto de fatores que, por um lado, valorizam a solução, do ponto de vista económico, mas também a valorizam do ponto de vista estético. Por ser uma das suas primeiras obras importantes, Gustave Eiffel supervisionou pessoalmente a construção da Ponte Maria Pia, apoiando-se no engenheiro Émile Nouguier, bem como em Théophile Seyrig, engenheiro que concebeu o projeto dessa infraestrutura. José Lopes Cordeiro. Creio que não se consegue saber quanto tempo é que ele esteve cá exatamente. Ele, de facto, por vezes, creio que por sistema, acompanhava partes, talvez as partes mais complexas, mais delicadas das construções que projetava. Provavelmente esteve mais do que uma vez. Agora, exatamente aonde, quanto tempo, por quem foi recebido, não se encontraram ainda fontes que indicassem com segurança esses dados. Para nós situarmos um pouco em que fase é que estava Eiffel nessa altura, ele tinha acabado de fundar a sua empresa alguns anos atrás, com o contributo de Seyrig. Seyrig até era o acionista principal da empresa, mas os moldes da distribuição dos louros e dos rendimentos não era propriamente equilibrado. Há um grande mistério sobre essas questões, que deriva do facto do Seyrig, que eu considero um gênio, e é o homem da Ponte Maria Pia, sem dúvida nenhuma, é ele que projeta o arco, que é o elemento estrutural mais importante e revolucionário, como depois também a seguir vai ganhar o concurso para a Ponte Luís I, batendo o Eiffel e outras grandes casas metalúrgicas que existiam na Europa, mas no arquivo que está em Paris, da Quai d'Orsay, há algumas referências, de facto, há algumas desinteligências que o Seyrig teve com Eiffel. Provavelmente não lhe foram reconhecidos os louros do grande sucesso que foi a construção da Ponte Maria Pia, porque o Eiffel, para além de engenheiro, era essencialmente um grande empresário, com um grande sentido do negócio, da oportunidade e também de divulgação das realizações da sua empresa, não é? E por isso o Seyrig, neste contexto, aparecia num segundo plano, que provavelmente não era justo. Muitas vezes, e ainda hoje, e durante muito tempo, a Ponte Maria Pia é atribuída ao Eiffel, quando na realidade ela é construída pela Casa Eiffel, mas é projetada pelo sócio, então, do Eiffel, o Théophile Seyrig. Com o seu arco de 160 metros, a sua estrutura elegante e aparentemente leve, a Ponte Maria Pia foi uma revolução na engenharia, nomeadamente com a utilização de novos materiais, mas não só, como refere Domingos Tavares. Há um primeiro mecanismo que nós podemos interpretar como um avanço tecnológico em relação à Ponte Maria Pia e à Ponte Luís I, que é a mudança da utilização do material em ferro para o material em aço. Isso significa que as indústrias ligadas à metalurgia no Porto estão capazes de responder a esta nova exigência. Porque um dos problemas grandes que a Ponte Maria Pia teve e continua a ter, que é o da conservação, por causa do problema das ligações. Ligações por parafuso, por rabite, pelo sistema, que o caminho de ferro, tac, 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 faz tremer a ponte e aquelas porcarias vão-se desarticulando. Depois da construção da outra ponte, uma regra que foi fixada é que o pessoal do quartel, que está junto à Serra de Pilar, instalado, quando sai do seu quartel e passa a ponte em direção ao Porto, não pode passar informação de marcha. Porque a batida do pé de cada soldado numa extensão grande em simultâneo provoca um grau de vibração semelhante à que a Maria Pia produzia quando o comboio fazia tunga, 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 tunga. A construção da Ponte Maria Pia abriu o caminho para a construção pela empresa de Gustave Eiffel de uma série de pontes pela região norte de Portugal, nomeadamente em Viana do Castelo. Com 2 tabuleiros, um inferior para a circulação ferroviária e um superior para a passagem rodoviária, esta ponte, inaugurada em 1878, foi também uma inovação,
com os seus mais de 700 metros de comprimento, foi considerada das maiores daquela época, o seu modo de construção tendo sido igualmente inédito até então, como refere Rui Faria Viana, diretor da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo e autor do livro A Travessia do Rio Lima, em Viana do Castelo. É um tipo de construção inovador para a época. A forma como esta ponte foi construída é designada de ponte empurrada. O que é que vem a ser isto? É uma tecnologia que começa a ser usada no final do século XIX e princípio do século XX, sobretudo em pontes metálicas, de traçado em planta reta. No fundo, é um método em que a construção é feita a partir de uma das margens e, portanto, a sua montagem realiza-se depois sobre uma plataforma que permite o facto de ser lançada para a margem seguinte. Portanto, é uma tecnologia que permite também que a obra seja muito mais segura, muito mais rápida e que os transportes dos materiais seja também muito mais rápido. As obras deixadas por Gustave Eiffel aqui na região são diversamente conservadas. Aqui em Viana continua a ser utilizada. Noutros pontos da região norte, algumas estão em ruínas. Na própria cidade do Porto, ainda se está a pensar na utilização que se pode fazer da ponte Dona Maria Pia. A seu ver, o que é que isto traduz? É evidente que com o passar dos anos e o material que foi utilizado nestas pontes, o ferro, neste caso concreto o ferro remodelado, obrigou muitas vezes à sua substituição de parte da estrutura ou até a sua substituição completa. Agora, há de facto uma atenção, e houve sempre uma atenção muito mais cuidada relativamente àquelas estruturas em que houve sempre necessidade da sua utilização, como foi o caso de Viana do Castelo. Viana do Castelo, durante muitos anos, não teve outra alternativa. Agora, é evidente que noutras regiões foram substituídas e a sua utilização deixou de ser tão efetiva e, portanto, aí é natural que muitas delas fossem abandonadas até, ou noutros casos fossem até substituídas. Quase 145 anos depois de ter sido inaugurada, a Ponte Eiffel de Viana do Castelo continua de facto em funcionamento. O mesmo acontece com a Ponte Maria Pia, que apesar de ter sido classificada Monumento Nacional em 1982 e apesar de neste momento ser candidata juntamente com outras pontes a Património da Humanidade, tem um destino incerto depois de ter encerrado em 1991, conforme diz o historiador José Lopes Cordeiro. É uma ponte que já antes dela ser desativada já tinha sido classificada como um monumento nacional. E precisamente pouco depois de ser desativada, creio que em 92, foi classificada internacionalmente com o galardão mais prestigiante que é atribuído a uma obra de engenharia civil. E apesar de tudo isso, a ponte é desativada e fica abandonada até hoje. Já houve vários projetos, inclusivamente hoje em dia a ponte, juntamente com a Ponte Luís I, está englobada numa candidatura das 6 pontes em arco metálicas do século XIX para serem classificadas no seu conjunto como Património da Humanidade. Neste momento não lhe sei dizer em que estado é que está esse projeto e era bom de facto que as duas pontes do Porto integrassem, porque também digo uma coisa, se o Porto retirar essas pontes da candidatura, a candidatura não vai avante. O que é um ónus muito forte para a cidade, não é? Ouviram o historiador José Lopes Cordeiro, autor do livro Ponte Maria Pia, e anteriormente ouviram igualmente Rui Faria Viana, diretor da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo e autor do livro A Travessia do Rio Lima em Viana do Castelo, assim como o arquiteto e professor universitário Domingos Tavares.